Olá, meus queridos amigos, que a paz do nosso Mestre esteja com vocês. Ultimamente, têm surgido muitas exortações que têm vindo de vários médiuns, inclusive de mim e principalmente do médium Pedro Augusto. Algumas pessoas não compreendem essas exortações, porque elas estão ainda num nível de compreensão. Esse nível de compreensão eu também tinha ele há muitos anos atrás, quando eu militava no movimento espírita, do qual eu passei mais de 35 anos dentro das casas espíritas. Eu aprendi muito lá. Aprendi bastante e continuo aprendendo, porque a evolução é eterna. Mas, na maioria dos espíritas, não são todos, não podemos generalizar, porque existem exceções, mas na maioria dos espíritas, eles veem a aquisição, a busca da espiritualidade de uma forma muito, como é que eu posso dizer, de uma forma muito única, somente com amor, com a caridade, com falar manso, porque as pessoas tomam muito o exemplo do Chico Xavier. O Chico Xavier é o único e singular modelo de espiritualidade que os espíritas conhecem. Há muitos espíritos que não têm o jeito do Chico Xavier falar, mas é muito mais elevado que o Chico Xavier. Entenderam? Eu espero que dizendo isso vocês não vão dizer que eu estou denegrindo a imagem do Chico Xavier, porque temos visto ultimamente uma grande manifestação nos ditos espiritualistas de analfabetismo funcional. Não se compreende o que se fala, se deturpa as coisas, seja por uma questão propositada, não é? Ou por deficiência cognitiva. A ausência de um bom ensino médio, de um bom segundo grau, tem levado até pessoas formadas, acadêmicas, estão deturpando o que se fala. Isso é muito sério. Você pode discordar do que a pessoa fala, mas seja honesto intelectualmente. Ela falou aquilo, mas não criar teorias e elucubrações, teses em cima do que não foi dito. Isso é de uma crueldade e de uma... É um espírito de trapaça muito grande. É o famoso Vic Vigarista. Lembra daquele desenho? Penélope a Charmosa e o Vic Vigarista queria pegar a Penélope de todo jeito. Pois é. Então, muitos espíritas e espiritualistas acham estranho essas exortações. Muitas literaturas que estão vindo agora, estão chegando, como a do Robson Pinheiro, como a do Oswaldo Barbosa, como a daquele outro médium, Vanderlei Soares, e virão outros também. Começaram a falar de espíritos que não são meros obsessores. São espíritos que eles sabem muito bem o que eles estão fazendo, fazem isso há muito tempo e são extremamente cruéis e maus. Ok? Muito bem. E esses espíritos, eles têm planejamentos, estratégias, planos muito bem arquitetados para destruir o trabalho da luz. Para se combater esses espíritos, não adianta somente o amor. Tem que existir uma força extremamente preparada com moral e conhecimento para combatê-los, que vão usar uma energia extraordinária em cima deles. E se um espírita visse como esses espíritos são tratados pelos seres da luz, certamente esses espíritas surtariam e não compreenderiam a ação dos guardiões ou dos Exus. Não compreenderiam.
Existem espíritos bons que não têm esse conhecimento que eu estou passando. Não tem, não é nem o conhecimento, eles não têm essa percepção. São bons espíritos. Às vezes trabalham nas casas espíritas ali fazendo um serviço, mas ainda não alcançaram essa maturidade. Existe isso sim. Porque o que se está em jogo não é somente uma mera perda de uma encarnação. O que se está em jogo hoje não é somente, vamos dizer assim, aquele espírito, aquele grupo perdeu mais uma encarnação. Não, não é isso que está em jogo. Não, o momento hoje é diferente. Por quê? Porque nós temos um plano, o famoso e hermético plano secreto de Jesus, que está funcionando de pé, que foi erguido de pé. O planejamento reencarnatório da volta do codificador do Espiritismo, Allan Kardec, que veio para trazer uma visão mais ampla do que aquilo que ele trouxe. O que ele trouxe foi bom, foi maravilhoso, mas é preciso expandir aquele conhecimento. E a forma como ele veio está surpreendendo a grande maioria dos ortodoxos. Embora já tenham muitos palestrantes famosos do Espiritismo, que são idolatrados, que são venerados, que são admirados pela maioria dos espíritas, de olho no Pedro Augusto. E eu vou fazer uma revelação para vocês aqui. Vou fazer uma revelação para vocês. Mas não vou dizer quem é o espírito. Não vou dizer, porque certamente Pedro não me autorizaria. Mas o fenômeno eu vou contar. Certa vez, estávamos participando de um evangelho fechado, o nosso grupo. O evangelho. O Pedro, a Jace, a Michele. Pedro, Jace, Michele, Cláudia, eu, e tinha a Terezinha, a Camila e mais outras pessoas. Não é? Estávamos participando do evangelho. Uma parte estava participando pela câmera e uma parte lá com o Pedro. Prestem atenção. O Pedro recebeu a comunicação de um espírito encarnado. O espírito estava encarnado. Esse espírito cochilou, descansou, e a espiritualidade tirou esse espírito do corpo e deu a comunicação através de Pedro. Esse espírito é o espírito de um palestrante muito conhecido no movimento espírita. Muito conhecido. Muito famoso, ele. É um bom palestrante, eu gosto dele. É um bom palestrante. Quando Pedro incorporou esse espírito, ele fora do corpo, o espírito disse: estou aqui, vou ajudar vocês no tempo certo. Muitos não estão compreendendo o trabalho de vocês, mas eu compreendo que eu também vim. No tempo certo eu vou apoiar vocês. Quando Pedro começou a falar. Mas é incrível. Era a pessoa falando. E olha que ele não tem um estilo de oratória tão assim, diferente não. É um estilo comum, mas porque o Divaldo tem um estilo muito peculiar, como o Raul Teixeira, o Clóvis Nunes também tem, mas esse palestrante não tem um estilo assim. E Pedro reproduziu. Aí que eu vi a mediunidade de Pedro ali forte. O espírito veio, quando foi embora, disse o nome. Fulano de tal. Não, quando ele começou a falar, a gente já descobriu quem era. O espírito foi retirado do corpo e deu uma comunicação. Depois dessa comunicação, veio outras comunicações. Não vou dizer que é um espírito. Então essa obra, que está começando com Pedro, não é uma obra qualquer. Não é uma obra qualquer. Nos meus mais de 35 anos de espiritismo, de obras que eu já estudei, eu já estudei o espiritismo bastante. Eu fui preparado desde cedo. Eu tinha uma biblioteca gigante.
Do ponto de vista de conhecimento, eles me prepararam bem, bastante. Leia de tudo. Leia todas as obras de Kardec, leia os clássicos, todos. Eu tinha todos os livros de Leon Denis, Camille Flammarion, Gabriel Delane, Ep Sargent, todas essas obras, a história do Espiritismo, Arthur Conan Doyle, tudo eu lia isso. As principais obras de Chico Xavier, Divaldo e muitos outros aí. Só que eu sempre tive um impulso também para ler outras coisas. Parece que eles me diziam, leia também Humberto Holden, leia filosofia, leia psicologia. Depois de um tempo eu senti a necessidade de estudar Umbanda e o Candomblé. E o esoterismo também me interessava. Madame Blavatsky, o antroposofismo de Rudolf Steiner, do Coronel Alcott. Enfim, o Bhagavad Gita. Todas essas obras me interessavam, eu tinha fome de conhecimento. Mas isso não importa. O que importa é que o momento hoje é tão grave que um ataque a essa obra não é um ataque a uma simples casa espírita. O ataque a essa obra é uma coisa muito séria. E muitos de vocês não estão percebendo. Muitos de vocês estão sendo seduzidos pelas sombras. Não é a quantidade de ataque. É a qualidade do ataque e a quem você ataca. Imagina aqueles doutores da lei na época de Jesus, quando o mestre veio, quando o rabi estava presente. Tinham muitos pecadores, homens. Agora vocês entendem? Agora vocês entendem? Porque o mestre andava com as ex-prostitutas, com os homens de má vida, porque esses, apesar de suas vidas com deficiência, sentiam um verdadeiro amor no rabi. E os doutores da lei, arrogantes, cheios de conhecimento, não sentiam esse amor emanado pelo rabi. Agora vocês estão compreendendo que mesmo um espírito possuidor ainda dessas práticas infelizes, ele pode captar aquilo que um doutor da lei puritano, dentro de uma instituição religiosa, não capta. E esses irmãos de má vida, como dizem, podem se recuperar e mudar. A ferida é fechada. E ele ali começa a tecer os caminhos da luz. Ele começa a se modificar, a fazer a reforma íntima. E os puritanos se orgulham porque nunca passaram por isso e continuam pedra de tropeço. Continuam arrogantes, orgulhosos, prepotentes, sabedores de nada. Meus filhos, a história está se repetindo como vocês nem imaginam. Aí vocês ficam apegados com as exortações, que deve se falar assim, deve se falar assado. Não se deve dizer isso, não se deve dizer aquilo. O menino aqui, que nós o usamos agora, eu vou usar agora os termos dele. Às vezes fala muita merda, não é para ter falado isso. Mas essas merdas que ele fala vai tirar muitos espíritos. Não é de um mero sofrimento no umbral, não. É de uma vida inteira, séculos e séculos em planetas. Porque agora a pancada vai ser forte. A pancada tem que ser forte. Tem que se haver o desmascaramento. Porque esse desmascaramento não é um desmascaramento. Nunca foi, nunca será. Esse desmascarar é tirar o esparadrapo e tirar a ferida podre. Vai doer. Vocês vão gritar, e já estão gritando. Pois que gritem. Depois, quando a ferida cicatrizar, vocês vão olhar para trás e vão dizer: bendito corretor, bendita dor, bendito desmascaramento que eu sofri, que me privou desse inferno. Num pranto de ranger de dentes,
que não sairão dali enquanto não pagarem o último ceitil, como disse o mestre, nas regiões de sofrimento, em outras regiões, em outros abrigos planetários. Por quê? Se depois de tantas encarnações aqui você não muda, você continua prepotente, ortodoxo e querendo impor às pessoas uma visão medíocre do universo, contaminando as pessoas, entendam o que é um espírita ortodoxo. Vocês pensam que um espírito ortodoxo é somente um espírito que ele tem pontos de vista? Não, filhos. A ignorância de vocês é muito grande. A medicina da alma vocês não conhecem, mas nós conhecemos porque somos irmãos mais velhos e estamos aqui para ajudar. O espírito ortodoxo, ele segura a evolução de milhões, porque através da internet ele segura a evolução de muita gente. É como se ele estivesse jogando suas teias e amarrando o pé das pessoas. Não caminhem para a luz, fiquem parados, porque isso não é verdade. Ele segura não só a evolução dele, mas a de muitos, em nome de proteger e de ser o dono da verdade. É o egoísmo de forma mais sutil e mais mascarada. É um mimetismo. Para quem não sabe o que é mimetismo, é uma técnica que os animais usam para se camuflar dos seus predadores. É um mimetismo disfarçado em jactância, em conhecimento, em soberba. Sempre os planos de luz estão trazendo novidades. E sempre os planos inferiores estão segurando as novidades, repelindo. Há mundos que não acontece dessa forma. Há mundos que os espíritos aceitam. Mas em mundos como os de provas e expiações, não. É diferente. É diferente. Porque a quantidade de almas doentes é tão grande que eles combatem as verdades. Há uma escola religiosa ainda em vigor na Terra que ela insiste em negar as comunicações. Para espíritos embrutecidos ortodoxos precisam daquilo. Vocês já pararam para pensar que a comunicação com os mundos, com as dimensões, ela é uma lei geral, uma lei cósmica. É uma lei geral, é uma lei cósmica. E essa comunicação, ela ajuda os irmãos que estão em situação de menor evolução na trilha infinita. Quando um espírito ou um grupo de espíritos trabalha para impedir essa conexão intermundos, interdimensões, essa grande sociabilidade cósmica que existe, como vai haver o aprendizado se eu isolo? Fariseu quer dizer separatista. Fariseu quer dizer separatista. Eu vou separar os espíritos para lá e nós para cá. Isso é tese de fariseu. As comunicações para lá, os terráqueos para cá. Os ditos vivos para cá. Os enclausurados, encarcerados, ficam aqui. E a verdade só está aqui. Não tem nada fora disso. Não adianta pensar fora. Não adianta ler nada fora do Espiritismo. Não. A verdade está aqui. Qual é a diferença de um pensamento desse para um pensamento que dizia que fora da igreja não há salvação e que isso levou a matar muitas pessoas? Vocês acham que esses espíritos que estão reencarnados no movimento espírita não são ex-assassinos? Se eles fossem assassinos, não teriam esse comportamento, não.
Eles têm esse comportamento, falam manso, conversam, pregam, mas são assassinos. Assassinaram muita gente na Idade Média, palestrantes aí. Tem um deles que eu não vou citar, que já está se tornando famoso. É um médico. Que já disseram para ele, você torturava e usava o ferro para matar as pessoas na Idade Média. E agora está usando as cirurgias para ajudar. E muitos poderão vê-lo como um espírito de luz. Vejam como é deturpada a visão de vocês sobre espiritualidade. Tem muitas pessoas que não são famosas nessas redes sociais aí de vocês, mas tem muito mais luz do que os famosos, porque a fama ela é dada por espíritos ignorantes. Olha aí os reality shows de vocês. Por que o reality show torna aquelas pessoas famosas? Porque os adeptos são ignorantes, são almas ignorantes. Olha aí o mercado milionário e bilionário do futebol. Olha os campos cheios. A energia pesada no campo, xingamento, ódio. A briga por causa de um esporte, de um time de futebol, de uma torcida. É, ódio puro. Olha o nível dessa humanidade. Agora vamos para um ambiente religioso. Vamos para um ambiente religioso. Que vocês acham que está um pouco melhor. Ah, meus filhos, vocês não sabem nada. Nada, 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 nada. Bem-aventurado aquele que está compreendendo essa mensagem. Bem-aventurado o espírito que está compreendendo essa mensagem. Não dizem que o Exu tem que falar com força, com energia? Ah, vocês não sabem nada sobre Exu. Aproveitamos ele, depois que ele fez os atendimentos, que estava no clima, vamos gravar agora esse vídeo. Então, o momento de hoje é um momento sui generis, diferente de todos. O plano do Cristo está de pé. O missionário tomou posse. E os que o cercam, que o compreendem, estão ajudando. E este moço, com suas imperfeições, seguirá o nosso apoio, terá o nosso apoio junto dele, enquanto ele se manter nos princípios que nós queremos. E na hora que ele tiver que falar forte, embora ele exagere, ele vai falar forte. Para desmascarar esse câncer, para mostrar as feridas, porque a hipocrisia, a falsidade é uma ferida. O orgulho é uma ferida. Não identificar uma luz que vem à Terra é uma grande ignorância. Não respeitar essa luz. Isso não é fanatismo e não é. Isso não é fanatismo. E nem idolatria. Isso é reconhecimento. Porque se fosse assim, um aluno quando vai aprender com um professor, o aluno diz, professor, vamos trocar um conhecimento? O aluno não diz isso, ele diz, professor, me ensine, que o senhor sabe mais. Por que com a espiritualidade vocês aqui na Terra têm vergonha de falar? Quando se fala, vocês falam em idolatria e fanatismo. Vocês falam da progressão espírita. Vocês falam da reencarnação. Vocês não reconhecem o espírito evoluído quando está na Terra. Vocês idolatram os mitos do passado. Porque não está mais longe de mim aquela história. Enquanto está vivo, eu brigo depois que morre. Ah, fulano era tão bom, tão maravilhoso. Ah, peraí, depois que morre você vai render graças e homenagem? Por que não faz como está vivo? Entre a família de vocês é assim. Ou o espírito é ou ele não é. Ou o espírito é ou ele não é. Ou Jesus era o Messias ou não era.
E o que vocês diriam daqueles que cuspiram no Messias, que zombaram do Messias? O que vocês diriam deles? Em verdade eu vos digo, como dizia o mestre, que muitos de vocês são aqueles ainda. Infelizmente, dentro de religião, acreditando em reencarnação, se comunicando com os espíritos, sendo médiuns, ainda continuam com o visgo canceroso do orgulho e da inveja. Não suportam ver ninguém acima de vocês. Não suportam ver ninguém acima de vocês. É lamentável que muitos de vocês, mesmo dando cestas básicas, falando de amor, mas atrapalhar a obra do enviado, vocês não têm noção do que estão fazendo. Certos erros, você pode dar 50 cesta básica, falar de amor, você está atrapalhando diretamente um plano que foi criado por Jesus. E isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa. Imagine aqueles que atrapalharam o trabalho do professor Rivail na França. O espírito que foi designado para receber o Paracleto, o Consolador prometido por Jesus. Imaginem, criticando os médiuns, perseguindo, traindo, sendo falso com Allan Kardec, com o professor Rivail. Ele fala lá nas suas obras, depois de 10 anos, muitos que andaram comigo se afastaram, me julgaram. Olha a força moral desse espírito. Olha a energia dele. E apesar de tudo, ele perseverou. E ele volta agora. Em outra roupagem física, com planejamento diferente. E vocês estão sendo utilizados pelas sombras para dar sugestões sutis em comentários, em vídeos, para questionar e apegados a aspectos menos importantes da vida social de vocês. Porque teve um relacionamento, porque terminou, porque foi para cá. Eu não acredito que um médium receba tanto espírito assim, porque eu não recebo. E eu já vi muitos médiuns que não recebem, logo não tem ninguém que receba. Olha o pensamento doente que vocês têm. Que pensamento doente, filhos. Que pensamento tolo. É a negação de tudo que vocês aprenderam sobre mediunidade. O conhecimento mediúnico aí foi para o lixo, foi para o beleléu, como vocês dizem. E a humildade passou longe. Se ninguém recebeu, se o Chico não recebeu, se o Divaldo não recebeu, não pode ser esse moço do Rio de Janeiro. Esse moço é Allan Kardec. Somente espíritas, orgulhosos e prepotentes, doutores da lei odiernos, acordem. Vossas palestras ficaram vazias, os centros estão escasseando devido ao monopólio do egoísmo, a dominação, e as novas igrejas. O espírito filosófico do espiritismo está sendo morto, foi assassinado. O espírito desbravador do professor Rivail não existe e não vigora nas casas. O que vigora é um religiosismo controlador barato em nome de pureza doutrinária, que é uma estratégia demoníaca colocada pelos psicólogos dos infernos na mente de vocês. Exu Tiriri é o meu nome. Laroyexu, Laroyexu, muito obrigado. Muito obrigado, meus irmãos.